Bem, vamos lá. Estamos aqui agora começando a nossa live de hoje. Mais uma vez ela é da série de Fundamentos e o tema hoje é o que dar sentido à vida. Eu sou Jorge Penteado, sou mentor e ajudo as pessoas a dar sentido à vida através da inteligência espiritual. Pois bem, o tema de hoje, ele leva a partir do momento que a gente olha para todas as pessoas e conversa, se encontra, né? Ele nos traz a seguinte mensagem, que as pessoas, no geral, você, não sabe muitas vezes qual é a sua identidade. Isso significa quem você é, assim como também não sabe o porquê está aqui. E o mais relevante, o que você está fazendo aqui é ligado, conectado diretamente ao Criador. Sempre. Você está com o Criador em você e você, sempre que necessário, pode se comunicar, buscar insights com o Criador para que você possa buscar o que você deseja. Então, como dizia, confunde-se identidade muitas vezes com o próprio nome, Jorge, ou com a profissão, engenheiro, mas isto são identificações do nome que recebe ou do título que adquiriu durante seus estudos. Na realidade, a identidade está ligada à essência. No caso, nós somos espirituais. Apenas recentemente, a ciência chegou a finalizar experiências e pesquisas que a levaram à descoberta e a reconhecer a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é que harmoniza as demais, a intelectual e a emocional, possibilitando nos gerir como trino. Trino, que é a nossa composição, ou seja, espírito, que é a imagem e semelhança do Criador, e é o que traz nossa essência. Nós habitamos um corpo e possuímos uma mente para regular este todo, ou seja, o espírito, o corpo e a própria mente, que passa a se harmonizar através do espírito na busca, na procura cada vez mais de nossa essência. Agora, por que nós não sabemos disso ou não estamos tão, digamos assim, conhecedores do espiritual? Porque as escolas, elas continuam ainda hoje muito voltadas para a inteligência intelectual e só mais recentemente para a inteligência emocional. Quando eu falo isto, a intelectual foi lá pelo início do século passado, 1905, 1906, que o homem começou a ser medido por sua inteligência através do seu intelecto. E mais recentemente, já no final do século, em torno de 1995, é que a inteligência emocional foi reconhecida e estas medidas passaram a ser de maneira diferente. Mas veja bem, eu não falei até aqui no espiritual. Isto faz com que a gente se mantenha na ignorância sobre a espiritualidade, que passou a ser reconhecida após a divulgação da ciência através da aceitação de uma nova inteligência, a inteligência espiritual. Isso aconteceu só agora, muito recentemente, de 2005 para cá. Deste modo, o que aconteceu? A ciência passou a convergir com as religiões, que anteriormente divulgavam através da fé, que é uma emoção que se pode gerir e que durante muito tempo levou a não ser aceita por muitos porque faltavam os fundamentos científicos sobre a espiritualidade. Mas esta convergência
nos traz hoje a condição de que a fé pode ser controlada, pode ser gerida por nós, ela não passa de uma emoção. Mas nós precisamos entender que, se nós não reconhecermos a nossa essência, é porque muitas vezes nós queremos ter antes de passar por um processo de ser. Eu dou a preferência a ter com relação a ser. E na realidade o espiritual é que fará com que eu dê sentido à minha vida sendo alguém para depois ter. Portanto, o caminho para ser é que dá o sentido à sua vida. Ele deve ser trilhado antes de você ter, o que é apenas uma decorrência de você ser. Então, chamando a atenção, o ter é decorrência de você ser. Se você é, então você terá. É bem isto que acontece. É neste caminho, que é um caminho que o leva a um propósito, que se cresce cada vez mais para se buscar um propósito. Este caminho nos leva a um propósito. E este propósito, ele é bem divulgado, e todos vocês já ouviram falar, que é de servir. Nós, seres humanos, estamos aqui para servir. E precisamos, então, buscar servir. Para alcançar este propósito, você precisa saber que vai, neste caminho, enfrentar muitas circunstâncias e que você precisa contorná-las. Você precisa usar de uma das faculdades superiores mentais, ou seja, que são atributos que o Criador deu aos seres humanos e que o diferencia dos demais seres e das coisas. O raciocínio, no caso, é o que nós precisamos usar aqui, e, além dele, as emoções, e de maneira que tanto o raciocínio e as emoções estejam harmonizados. Isso vai propiciar, através da inteligência espiritual, você buscar a sua essência, você dar sentido à sua vida. É importante salientar que você precisa atingir objetivos que o levam ao propósito, que é servir, como disse, para estimular a emoção da fé durante o caminhar que dá sentido à vida. Portanto, para servir, escolha um caminho prazeroso. Quem escolhe o caminho é você, você tem livre-arbítrio, pois este caminho prazeroso o levará a resultados que te conectarão cada vez mais com o Criador, e cada vez mais também você usufruirá do melhor do que há aqui nesta terra, que o universo nos propicia. Bem, para buscarmos sentido na vida, então, é preciso compreender o que nós chamamos de o ciclo da vida. O ciclo da vida é chave para que a gente encontre este sentido. Como seres espirituais, é preciso entender o todo e que parte você é neste todo. Para isto, você precisa olhar o universo e passar a caminhar da mesma maneira que o mesmo se comporta. Isto faz com que você se harmonize com o universo, que se encontra em expansão, ou seja, em crescimento. A essência te mostra os melhores caminhos. O Espírito te mostra os melhores caminhos através do que nós designamos de leis universais, que são regras que guiam nossos passos e foram observadas na natureza. E, por observá-las, sabemos que se fizermos diferente, a própria natureza não deixará com que você caminhe no sentido diferente daquele que ela, natureza, está, digamos assim, usando. Então, essas regras você precisa atentar para que não perca seu tempo tentando fazer coisas que a natureza jamais faria. Então, quando eu falei em entender o ciclo da vida,
O que significa este ciclo da vida? Ora, nós vamos vê-lo pela perspectiva da lei universal do dar e receber. Esta lei, ela nos afirma que primeiro precisamos dar. O que temos, seja o que for, tempo, amor, dinheiro e assim por diante. Você tem algo para dar. Não necessariamente isso tenha que ser recursos financeiros. Muita gente se prende a isso. Isso é um erro. Eu tenho tempo, eu posso ter uma ideia, eu posso ter muita coisa que eu posso dar. Bem, sempre que a gente dá alguma coisa para o universo, seja o que for, como disse, fará com que o universo e não outro ser humano necessariamente devolva o que deu acrescido de um adicional. Então, quando você dá algo a alguém, você vai receber do universo aquele algo acrescido de um valor maior. E o ciclo da vida consiste em continuar a dar. Você cria um fluxo ininterrupto da aplicação desta lei que o leva a crescer constantemente. Ou seja, repetindo, eu dou. O que eu dei, eu vou receber de volta. Este dar é dar de coração. Precisa dar querendo dar, né? Vamos deixar bem claro isso. Esse que você deu o levará a crescer porque você receberá não só o que você deu, assim como algo a mais. Então, eu observo também a vocês, chamo a atenção de vocês, de que é um fluxo que, se eu interromper, eu vou ter problemas. Por quê? Porque eu deixo de dar cada vez mais, portanto, em algum momento, se eu não dou mais, este fluxo está interrompido. Uma das situações de interrupção desse fluxo que eu posso citar como exemplo para vocês é, num determinado momento, cortar o fluxo passando a armazenar recursos. Por exemplo, para garantir uma vida futura para mim, ou você para você, retirando de circulação recursos que poderiam fazer com que você estivesse se expandindo através dos que o rodeiam. Você estaria nesta expansão que o universo está. Você, então, não pode pura e simplesmente deixar de cada vez mais estar dando em função de que você está querendo, por exemplo, recursos para garantir alguma coisa simplesmente para você, deixando de fazer com que flua no universo este momento em dar e receber e cada vez mais. Isso é importante que você entenda. Não estou dizendo aqui que você não possa fazer reservas para algumas coisas que você tem até como objetivo que está te levando a servir. Mas o que eu digo é, não corte este fluxo através de coisas que simplesmente poderiam estar fazendo com que você estivesse crescendo cada vez mais e mais. Se você tem um objetivo, ele busca o crescimento e você, com isso, não estará interrompendo o curso. Quero deixar isso bem claro. Por outro lado, gostaria também de colocar a vocês que muitas pessoas cortam esse fluxo para ostentar, para se salientar no todo, de maneira a constranger os que a rodeiam, assim, de uma forma soberba. Então essas pessoas estão fazendo isso, cortando este fluxo, para se destacar. E nós todos fazemos parte de um todo. E estas partes precisam sempre estar neste todo, convivendo em harmonia. Bom, ainda cito mais uma coisa importante aqui, que faz com que esse fluxo seja muitas vezes cortado. É a de que a competição com demais pessoas visando a ganância. Nós não somos seres para competir, nós somos seres para colaborar. Então, você não pode querer muito mais do que os outros,
ou não pode deixar de se relacionar de maneira a levar os outros a obter resultados que são favoráveis a você, ou seja, você vai destruí-los. A gente vê muitas vezes empresas pegando outras empresas pequenas e retirando do mercado. Mas isso muitas vezes é feito de uma maneira em que os proprietários das empresas pequenas estão recebendo por isso, estão sendo, digamos assim, pagos pelo universo de alguma maneira. Isto não corta o fluxo. Cortar o fluxo é quando você quer retirar, quer competir, quer matar os concorrentes. Isso não é salutar, isso corta o fluxo e a partir daí o seu ciclo de vida fica interrompido e você não tem mais sentido na vida. Então, cuidado com isso, prestem bem atenção e evitem. Eu citei aqui 3 coisas, existem outras, né, que vocês podem concluir, mas deixo claro, este fluxo precisa ser estabelecido, se ainda não está, e a partir deste momento que está estabelecido, este ciclo deve ser contínuo e progressivo. Isso fará com que você cresça o tempo todo. Se você sai deste fluxo e não se expande de maneira harmonizada com o universo, você passa a definhar, você passa a se desintegrar. E quando você passa a se desintegrar, o sentido na vida vai para o espaço. Ou seja, não há mais, não tem mais sentido. Então você precisa entender bem o que significa este ciclo. Lembre-se, você está aqui para servir. Então, deixe um legado e não simplesmente uma herança. Deixe uma maneira de que os outros vão se lembrar de você, porque você serviu e serviu através de processos que estão ainda florescendo, que estão avançando, modificando, enfim, cada vez para melhor. Você precisa ser lembrado através do que você é e não através do que você tinha. O que você tinha vai te deixar, talvez, fazer com que você faça os seus familiares ou quem é de direito aí pela sua concepção receber uma herança. A herança é finita, ela acaba e muito rápido, dependendo das condições em que empresas e famílias se encontram, viram até motivos de conflitos e trazem, digamos assim, problemas para que essa família, para que essa empresa avance. Bom, vou dar agora um exemplo meu, né, para que vocês entendam todo esse contexto do sentido na vida. Eu tive uma educação clássica. Esta educação clássica, ela me desenvolveu por um lado, como desenvolve a maioria das pessoas. Ela me levou a buscar uma graduação, uma formação universitária, casar, ter filhos e desenvolver esses filhos para a vida. Pergunto para você, você também tem esse tipo de educação? Você acha que a vida ela está visando uma graduação, um casamento, filhos e desenvolvê-los para a vida e termina por aí? Você acha que isto é sentido em sua vida? Pense bem. Em paralelo a isto, eu continuei estudando para cada vez mais melhorar a minha renda. Por que eu queria melhorar a minha renda? Para ter uma boa casa, um bom carro, poder viajar com a família de quando em vez, enfim, desfrutar da vida que eu estava enxergando. Eu não tinha em mim a consciência da necessidade de que estou aqui para servir. Aí pergunto para você, e você também está fazendo isto? Está buscando melhorar sua renda porque você quer desfrutar destas coisas que geralmente você aprende, assim como a maioria das pessoas fazem na vida? Então,
Não, nós temos muito mais que isto. Agora, continuando, eu digo assim: isto tudo que eu fiz, que era para ter condições, me levou a uma zona de conforto, que não deixa de ser nada mais, nada menos do que a condição que você para de crescer, não coloca mais desafios em sua vida. Ou seja, a vida começa a perder o sentido. Então, muito cuidado, porque com zona de conforto, a vida perdendo sentido, por mais que eu tenha uma boa casa, por mais que eu tenha um bom carro, viaje a hora que eu quero, porque eu consegui adquirir uma renda interessante, não é aí que se para. Na verdade, quando a gente sai do mercado de trabalho, é que eu diria assim, a vida espiritual tem que estar sendo, pior das hipóteses, iniciada. O melhor é iniciá-la bem antes. Você está recebendo aqui informações de que vale a pena fazer isso. Agora pergunto para você, uma vez mais, você está colocando desafios em sua vida, que é para mantê-lo numa linha de crescimento, para manter o ciclo de vida que nós estávamos falando? Bem, na realidade, se a vida perde o sentido, nós estamos indo contrário ao que nós precisamos fazer quando passamos a usar de nossa inteligência espiritual, da nossa essência. Isto é dar sentido à vida, é buscar implementar o uso de sua inteligência espiritual. Eu preciso saber quem sou, o que faço aqui e o poder que tenho por ser imagem e semelhança do Criador que está em mim. Isso é fundamental. Eu não posso deixar isso de lado em momento algum. Então, de modo inconsciente, pois praticamente tinha tudo que me ensinaram que era necessário e importante para viver, eu me senti num determinado momento com vazio. Porque espiritualmente eu estava como um zero à esquerda, ou seja, não era nada no nível espiritual. Pergunto a você, o que você tem feito para que você realmente use de sua essência, aquilo de mais forte que você tem, para estar crescendo, para que você espiritualmente retire daqui, na sua passagem pela terra, do melhor que há e que está prometido a você. Mas você precisa entender que o espiritual é que fará a diferença na sua vida. Bem, continuando aqui com o meu exemplo. Quando eu atingi, o exemplo que eu digo é o que aconteceu comigo. Quando eu atingi uma idade em que meus filhos estavam encaminhados e tive de baixar o meu estilo de vida, porque com a idade eu tive que sair do mercado. E vocês sabem como é o processo de aposentadoria. Você baixa muito o seu estilo de vida. E ao sair do mercado, eu tenho detalhes disso que eu estou falando aqui agora, numa live que fiz há 2 dias atrás, intitulada O que é a inteligência espiritual, que está à disposição de vocês aí nos canais, né? Tipo YouTube, Facebook, enfim. Bom, ao sair então deste mercado, me veio um vazio. Isso aconteceu e eu fiquei intrigado. Mas por que que o meu status caiu, baixou? Por que que é assim? Por que que eu não poderia continuar na vida mantendo este estilo que sempre tive durante todo o tempo em que estava trabalhando? Aí fui convidado para trabalhar numa faculdade e ao entrar no primeiro dia nesta faculdade, eu encontrei uma faixa no corredor principal. E esta faixa trazia Provérbios 1:7, que diz que o temer a Deus é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Você precisa temer a Deus no sentido de respeitá-lo, de ver as regras que ele nos deixou e tudo que ele pediu para que a gente faça
para que ele tenha o resultado que ele projetou. Ele nos projetou para que a gente complete, para que a gente seja uma parte do todo que fará com que ele atinja os resultados que ele projetou. Então, quando eu vi esta faixa, eu não só parei nessa primeira parte do versículo que dizia isto, ou seja, o temor a Deus é o início do conhecimento, da sabedoria, enfim, ela é seguida de que os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina de Deus. Aí me vem à cabeça, poxa, mas a maioria das pessoas não estão aí com Deus, com o Criador, neste sentido. Então, eu já tinha meus 60 anos de idade. E a partir daí é que eu comecei a minha busca pelo espiritual. Pergunto para você, como já disse antes, você já iniciou um trabalho para que você entenda qual é a sua essência e de todo o poder que tem em você, de quem você é, de o que você deveria estar fazendo aqui, que, em última instância, é servir? Você já escolheu um caminho prazeroso para estar servindo? É este caminho prazeroso que fará com que você tenha uma vida com sentido, uma vida onde você alcançará a abundância, o sucesso na sua vida. Bom, então eu parti para buscar pelo espiritual, como disse. Depois de praticamente 6 anos estudando a essência, estudando as escrituras sagradas, eu cheguei à conclusão que eu não encontrava métodos para aplicar na prática uma série de coisas. Como falar com Deus? Como falar com o Criador? De que maneira receber insights? Por que minha fé, que pode ser controlada, segundo o que falam, eu não consigo ter um processo para que a controle? Então, eu, assim que terminei esses estudos, já um pouco antes de terminá-los, já estava procurando métodos científicos para que pudesse então praticá-los. E eu os encontrei e me aprofundei nos estudos sobre a inteligência espiritual, que me levou a ressignificar a minha vida, dando o sentido que eu procurava a mesma, e até o momento eu estou muito bem com relação a isso e vou levar isso até o último suspiro que darei aqui na vida. Pergunto para vocês, vocês têm a vontade de procurar dar sentido à sua vida, se envolvendo como parte do todo e enxergando o todo de maneira que você precisa servir a todas as outras partes? Analise bem o que você está fazendo da sua vida. Veja se você não está deixando de lado coisas que fazem com que você alcance aquilo que muitas vezes você procurou e não alcançou, não conseguiu concretizar. Então, que fique isto muito claro. Bem, com relação a mim, a partir daí desenhei caminhos para atingir o propósito, que é servir, cada vez mais em minha vida, através de objetivos que me desafiam o tempo todo. E esses caminhos com estes objetivos desafiantes é que eu estou andando, estou me mantendo na direção e no sentido de alcançar este propósito, de alcançar aquilo que me leva a ter uma vida realmente diferenciada, uma vida em que eu estou também crescendo em abundância, estou alcançando muitas das coisas que eu sempre desejei, em todos os sentidos. Estes objetivos, na realidade, até porque o propósito é de servir, e servir é teoricamente um pouco básico, assim, você pode dizer que está servindo por qualquer coisa, né?
eles são pontos de controle. Então, estes objetivos são pontos de controle para alertar se você continua andando num caminho de servir. Então, você coloca estes objetivos, coloca estes desafios que o fazem sair daquela zona de conforto que eu falei, ainda agora, e faz com que você, no dia a dia, tenha uma vida prazerosa, uma vida onde você pode usufruir cada vez mais do que de melhor há nesta terra. Pergunto a você, é assim que você está procedendo? Você conhecia estes caminhos? Você sabe quem você é? Você sabe o que você deve fazer? E o mais interessante, você sabe que o DNA do teu Criador está em você e que você está em contato direto com ele e que através dele você pode receber insights e a partir daí a sua vida muda completamente? Então, pense um pouco nisso. Isso é bom para uma boa reflexão. Bem, para que você não passe, então, pelo que eu passei, deixando de usufruir o melhor que temos nesta terra, desde agora, passe a compreender quem você é, o que precisa fazer para cumprir o programado pelo Criador que está em você e que talvez você nem tenha consciência. Procure desenvolver sua inteligência espiritual o quanto antes para assumir a sua essência de modo a dar sentido à sua vida, através de objetivos desafiantes que o levarão cada vez mais ao propósito, cada vez mais você estará servindo. Isto fará que você alcance a abundância, toda a abundância que o universo disponibiliza. Em outras leis universais, você pode entender que tudo está à sua disposição e não há limites, não há barreiras para que você possa alcançar o que você deseja alcançar. Bem, por outro lado, chamo a atenção de que você tem que estar consciente de que sozinho nunca chegará a lugar algum, pois você faz parte de um todo e está aqui para servir as demais partes deste todo e usufruir do melhor do que há no universo. Lembre-se disso, bati bastante nisto, isto é muito importante. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Eu tenho certeza que você espera das partes que o cercam, dos seus próximos, coisas que te levem a crescer em todas as áreas. Você espera isso, porque você está num ambiente onde pessoas têm qualificações, têm conhecimento, sabedoria mais do que você. Então é por isso que a gente fala em mentores. Essas pessoas, você espera delas algo que a levem a crescer. E você, então, através disso, mata a questão anterior que eu disse, em que você sozinho não faz nada. Porque se você espera dos outros, não se esqueça de que você é o próximo de muitos. Então tem muitos que estão esperando coisas de você. Isso é importante que você tenha consciência. Bem, então busque a sua essência, através da compreensão, como disse e repito mais uma vez, de quem você é, do espírito que você é, do que está aqui para fazer, servir e que o DNA do Criador está dentro de você. Comece a usar sua inteligência espiritual e viva cada vez mais em abundância. Bem, eu sugiro a você um pequeno passo, ou, digamos assim, é uma sugestão para que você comece a sair do momento em que você se encontra. Então eu pergunto a você, quando você acorda todos os dias, você lembra de seu propósito? Você sabe que você tem que servir? E você tem a quem servir? Isso está claro para você? Bom,
Você agradece quando levanta todos os dias ao Criador por tudo que tem e tem vivido? E questione então a sua rotina. Dê sentido à sua vida olhando para o seu interior cada vez mais e praticando aquilo que o desafia, que o leva a servir, que o leva a crescer, que o leva a uma vida de abundância, dando sentido a esta. Então, cuidado com muitos dos costumes de massa, muito do que a população faz, do tipo perder longos tempos usando redes sociais. Isso faz com que elas deixem de focar o que realmente dá sentido à vida para matar o seu tempo. Não estou dizendo para não usar as redes sociais, estou dizendo para não exagerar no uso das redes sociais. Coloque tempos diários para que você possa cumprir nas redes sociais aquilo que você necessita, seja para se comunicar com a sua família, seja para o seu trabalho, enfim. Mas muito cuidado, muitas pessoas se perdem e deixam de fazer muito na vida porque gastam o seu tempo simplesmente porque não o priorizam. E é chave você priorizar o seu tempo e usá-lo o máximo possível para aquilo que você se foca. Bem, assim como as redes sociais, é comum, a gente sabe que muitas pessoas se utilizam do soneca do despertador para ganhar mais 10 minutos quando ele desperta a primeira vez. Isso sem falar daqueles que usam o soneca 2, 3 vezes, ou até mais, e acabam ali, ficando naquele marasmo, o tempo passando, não tem prioridade e sentido na vida. Afinal de contas, você no seu interior precisa buscar desafios. Estes desafios farão com que você cresça, com que você dê sentido à sua vida. Então, faça o seguinte, encontre os caminhos do prazer no fazer. Então, tudo que você vai fazer, que seja prazeroso. E isto você pode procurar através de sua essência, através do seu espírito, através da conversa com o Criador, para que você tenha insights de cada vez mais encontrar estes caminhos. E assim, você possa desfrutar cada vez mais do que foi prometido pelo Criador. Ok, termino aqui então essa nossa live de hoje. Uma vez mais eu digo que estou à disposição de vocês através desses canais. Vocês podem se comunicar comigo, se quiserem informações adicionais, enfim, para o que for necessário, para que você possa entender o que é, na verdade, a sua essência. Que você é um espírito, que você habita um corpo, e que você tenha uma mente para gerir isto, este seu ser trino. Eu, então, acabo agradecendo ao Criador por essa possibilidade de levar este conhecimento a muitas pessoas através desses canais e agradeço também a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo para me acompanhar com relação a esta live que fiz hoje. Assim, então,